buscar algo melhor e perceber tudo ao meu redor. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso curso, né? Estudo e Prática da Mediunidade, baseado na apostila da FEB, Federação Espírita Brasileira, nas duas apostilas, programa 1 e programa 2. Nós estamos ainda no programa 1, né? Porém, no módulo 2, no tema 2. E o tema 2, ele vai falar sobre os transes, né? Os tipos de transe. Bom, pessoal, conceitualmente, transe, ele é um estado especial entre a vigília e o sono. Quer dizer, a vigília é quando a gente está acordado e o sono quando a gente está com sono, né? Quase dormindo. E a gente fica naquele estado meio dormindo, meio acordado, né? Então, isso seria mais ou menos o estado de transe. E nesse estado de transe, as portas do nosso subconsciente, elas são abertas, certo? Então, nesse momento que nós estamos em transe, as portas do nosso subconsciente se abrem. Porém, não há uma supressão da nossa consciência. Nós não perdemos a consciência, mas a sua interiorização. Né? Nós interiorizamos a nossa consciência, pois nós permanecemos conscientes. Durante o transe, nós estamos sempre conscientes. O acesso, durante o transe, o acesso ao nosso subconsciente, ou ao subconsciente do médium ostensivo, é sempre com a sua permissão. Então, se determinado irmão necessita dos nossos conhecimentos existentes no nosso subconsciente, para ele ter acesso, ele pede permissão a nós, ao médium. Então, o médium, no transe mediúnico, ele sempre está consciente. Bem como no transe mediúnico, sempre tem um elemento anímico da alma, né? Da ânima, da nossa própria alma. Por quê? Porque nós estamos ali, mesmo não estando totalmente conscientes, né? Aparentemente, é claro, nós temos essa consciência. O nosso espírito é quem comanda essa relação no transe mediúnico, do que pode ou não fazer. Se determinado irmão nos pede que falemos palavras, palavrões, e nós não temos esse costume, não é? Certamente o nosso espírito ele vai proibir, vai coibir esse tipo de palavreado. Por isso que nós, no transe mediúnico, apesar de aparentar às vezes inconsciência, o médium, o espírito do médium está sempre consciente. O transe ele se divide em alguns tipos, em 3 tipos especificamente. Então nós vamos ver os tipos. Tem o transe superficial. Do que é o transe superficial? Nele o médium ele não sofre a amnésia lacunar. O que é a amnésia lacunar? É esquecimento do que aconteceu. Não tem, né, uma ruptura. O médium lembra de tudo, recorda-se de tudo. E o transe, às vezes, ele é tão superficial que o próprio médium duvida se ele estava em transe mesmo ou não. Então, esse é o transe superficial. Tem-se também o transe parcial. No transe parcial, o médium parece estar consciente, mas quem está lá elaborando seus atos é seu subconsciente. Tá bom? E, por fim, no médium profundo, ou chamado também de sonambulismo, ocorre a emancipação da alma, como nós já vimos na aula anterior. Né? A alma se emancipa, desdobra, e o médium passa a ficar extremamente sugestionável, né? Há a maior sugestabilidade do médium, né? Ele segue mais a sugestão, as sugestões do espírito comunicante, e também existe a amnésia lacunar. Ele esquece o que foi, o que se sucedeu durante a passividade. Além dos tipos, o transe ele também tem formas. Né? Então, quais são as formas do transe? São 2. Tem o transe passivo. Durante esse transe passivo, o médium ele fica na maior completa passividade. Não é? Ele atende às sugestões do espírito comunicante,
tanto se elas forem boas ou más, né? Ele fica bem passivo àquilo que é sugerido a ele. E é muito comum esse tipo de transe passivo naqueles médiums que estão em processos obsessivos graves, né? Então, o médium que está num processo obsessivo grave é mais comum que ele entre ou que ele esteja no transe passivo durante a mediunidade. Tá? O transe ativo, o médium, como o nome já diz, né, ele vai ficar mais ou menos ativo. Então, ele sabe o que está acontecendo ao seu redor, ele tem consciência do que está acontecendo e a capacidade, inclusive, de interferir naquela passividade, não permitindo que o irmão cometa determinados atos ou profira determinadas frases ou palavras, né, que comprometam a passividade. Tá bom? O transe também ele tem modalidades. São 3 modalidades, sendo que a última se divide em 4. Então, a primeira modalidade do transe é o transe espontâneo. O que é o transe espontâneo? É aquele que acontece nas reuniões mediúnicas com os médiuns, né? E com as pessoas que são sensitivas também. E ele também costuma acontecer nos sonâmbulos, né? Os sonâmbulos eles entram em transe espontâneo. Temos também o transe patológico. Esse transe patológico ele é resultado de quando a pessoa está em estado de coma, não é? Quando ela sofre algum traumatismo craniano, ou então mesmo quando a gente está naquele delírio febril, não é? A gente com febre alta, delira, a gente está ali num transe patológico. E também é comum após a crise epilética, não é? Também é um transe patológico. Temos, então, o transe provocado. Então, nós temos o espontâneo, o patológico e o provocado. O transe provocado, ele se divide em 4 modalidades. Então, ele pode ser hipnótico, né? Provocado através de hipnose. Ele pode ser, inclusive, induzido com a pessoa em pleno estágio de vigília, né? Estado de vigília. A pessoa está plenamente acordada, é hipnotizada e entra em transe. O segundo é transe mediúnico, que ele também pode ser provocado. O transe mediúnico, ele é espontâneo, mas também pode ser provocado por um espírito, não é? Um espírito, ele pode levar o médium a entrar em transe. E ele é mais profundo, esse transe mediúnico provocado, naqueles médiums que produzem efeitos físicos, mediunidade de efeito físico, que nós já estudamos, né? E nos médiums mecânicos, que nós vamos ver mais futuramente. E nos médiums intuitivos, esse transe mediúnico ele é sempre mais superficial. A terceira modalidade do transe provocado é o transe anímico ou sonambúlico. Ele é provocado pelo próprio médium quando o médium desdobra, né? Ou seja, emancipação da alma, aula passada, né? Emancipação da alma e desdobrar é a mesma coisa. Então, quando o médium desdobra, há esse transe provocado, não é? Que é chamado de anímico. E naquele fenômeno que eu falei, da dupla vista, que o médium enxerga tanto o mundo material como o mundo espiritual, não é? É um exemplo desse transe anímico, né? Ou sonambúlico. E por último, dos transes provocados, nós temos o transe químico, que ele pode ser provocado por substâncias químicas, óbvio, né? Como álcool, drogas, os chás, né? Alguns chás, não chá comum, né? Alguns chás, tipo ayahuasca, outros tipos de chá. Narcóticos e também pelos excitantes, tá? Em resumo, as modalidades do transe estão aí nesse gráfico. Nós temos o transe espontâneo, o transe patológico e o transe provocado, sendo que o transe provocado ele pode ser provocado pelo hipnose, chamado hipnótico, por um espírito, que é chamado mediúnico, não é? Pelo desdobramento anímico, não é? Que é chamado de anímico, e por químicos, né? Que aí são as drogas, chás e outras coisas. Bom, a aulinha de transe é isso, né? São conceituações para que a pessoa que está candidatando, né, a fazer o curso de mediunidade tenha esse conhecimento. Sempre lembrando que na apostila e no livro dos médiuns, todos os temas são bem mais aprofundados, não é mesmo? Você pode buscar lá, conhecer mais
além da farta literatura, vasta literatura espírita que traz esses assuntos com mais profundidade. Muito obrigado a todos e lembremos sempre, sem caridade não há salvação.